Olá, queria parar de ficar no quarto e fazer como vocês. Do teu quarto até o que a gente faz tem um longo trajeto, mas senta aí que a gente vai conversar sobre isso. Quando eu pego um comentário querendo o Henrique, dá uma certa dor. Eu não sei como é que é o quarto dele, mas eu já imagino uma pessoa prostrada vendo nossos vídeos, sem expectativa, sem perspectiva e sonhando com uma coisa que está vendo ali. A gente trabalha pelo cicloturismo, a gente tenta divulgar o cicloturismo, a gente não quer mentir sobre o cicloturismo, mas cicloturismo não é um passeio de bicicleta e principalmente se for cicloturismo de aventura, que é o que a gente mais faz. Tem várias facetas do cicloturismo, a gente tenta trabalhar todas as áreas possíveis. Quando eu imagino o Henrique lá, eu já estou vendo ele sentadão lá e tal. Como é que desse cara vai chegar até uma viagem de bicicleta? Eu acho que isso é possível, simplesmente porque eu vi isso na minha pele. Quem não conhece a minha história, eu vou contar um pouco. Então, quem conhece, tem um pouco de paciência, por favor, com o pessoal que não conhece. Eu comprei a minha bicicleta em 1992 para ver se eu perdia a barriga. E eu fazia 1 hora pedalando pelos parques de Curitiba. Aí você vai dizer, como que esse cara, né? Esse cara tem um histórico de atleta, alguma coisa, ele já fazia? Não, cara. Eu nunca fui bom em coisa nenhuma. Eu tentei fazer capoeira, tentei fazer judô e nunca foi para frente. Esse negócio de ir para academia, tudo fechado, treinava umas coisas que não tinha muito a ver comigo. Eu nunca ia fazer luta, nunca ia lutar com ninguém, coisa que não servia para nada. O meu irmão de São Paulo comprou uma bicicleta e começou a pedalar lá no Ibirapuera. E ele começou a emagrecer, eu achei legal. Falei, bom, eu vou fazer a mesma coisa. E eu comecei a pedalar assim, 1 hora por dia. E nessa hora eu fazia 10 km por hora. Que é o passeio no parque, não dá para fazer muito mais que isso. Felizmente, em Curitiba tem as ciclovias lá. Aí eu comecei a fazer cada vez mais. E eu fui gostando da coisa. E aí eu comecei a ir para as cidades perto de Curitiba. Eu já conhecia a cidade, já tinha ido lá de moto, mas o fato de eu ir de bicicleta, nossa, dava um sabor totalmente diferente. Eu sentia aquilo como uma aventura. Eu ir e voltar dependia de mim mesmo. Então eu poderia não conseguir. E a própria caminho de bicicleta, você vai observando melhor as coisas, entendendo. Isso tudo foi fazendo com que eu gostasse daquele troço ali, mesmo. No meio de semana eu começava a treinar mais forte, porque no final de semana eu queria ir mais longe. E aí foi indo, até eu fazer 50 km e voltar 50 km. Com 100 km eu comecei a imaginar que eu poderia viajar de bicicleta. E aí tem um monte de coisa que eu falo lá no livro No Guidão da Liberdade, que acabou me levando a fazer a volta ao mundo de bicicleta. Então, mas essa é a minha receita de bolo, é como isso aconteceu para mim. Isso não quer dizer que você vai tomar esses passos, mas de um ponto ou outro alguma coisa vai ter que acontecer nesse sentido. Mas uma coisa que eu aconselho, assim, antes de mais nada, enquanto você ainda está no quarto, você nem fez nada, é continuar com a gente. Continuar com canais de cicloturismo, pessoas que acreditam nisso, pessoas que entendem a tua vontade de viajar e de estar aqui, ou seja, numa viagem de bicicleta. Fica nessa bolha, anda com a gente, vibre dessa forma. Não vai para lugares e formas de vida, de jeito, que o cara não acredita em nada, ele tem medo de tudo, ele faz uma separação no mundo, não sei das quantas, que tudo é perigoso e tudo mais. Esses caras, não vão te ajudar a sair do quarto, só vão botar mais medo em você. A gente vai falar sobre o medo nessa série e isso é uma coisa bem complexa. Mas por enquanto, fica com a gente, que é a coisa assim, que vai te manter com um sonho, esse sonho de você sair. E isso é muito importante, presta atenção nisso. Se você pensa em viajar de bicicleta, como a gente, né? Você vai ter que ter uma bicicleta, mais cedo ou mais tarde. Agora, você não precisa se preocupar em qual que é a melhor bicicleta. Aliás, é interessante como que está o capitalismo, né? Comprar é fácil, comprar é barbada. 2 cliques assim, você já compra alguma coisa. Só que isso não te resolve em nada, só gastar mais dinheiro à toa. Você vai ter que pensar. Você quer comprar um fogão, você tem que pensar que hoje em dia tem um monte de tipo de fogão. Tem elétrico, tem não sei das coisas, refratário, vai comprar geladeira, você tem que pensar.
A bicicleta tem mais de 1000 itens para você pensar. Mas, cara, quando eu fiz a volta ao mundo, antes lá, quando eu comecei a treinar, eu comprei uma bicicleta usada, de jornal, assim, né? Mercado Livre, mas era de papel o jornal. Aí eu fui lá, olhei a bicicleta, peguei o recibo do cara, tudo certinho, né? Pra, né? Não comprar uma bicicleta roubada, né, cara? Comecei a andar com ela. E por que eu gosto dessa ideia? Porque, no fundo, se você vai tentar descobrir qual que é a melhor bicicleta sem ter muita experiência, você vai cair em algum influencer que vai fazer você comprar uma bicicleta que eventualmente não é bem o que você precisa. Muitos influencers trabalham como vendedores de coisas. Aqui a gente não tem muito patrocínio, né, de equipamento, de coisa e tal. E mesmo que tivesse, eu nunca ia falar para você comprar isso ou aquilo. Sei lá, eu não tenho muito jeito para isso não, sabe, velho? Eu não vou falar nada que é mentira. Eu posso até gostar do equipamento e falar para vocês. Mas não é para ter lucro se aquilo não é bom. Mas vamos lá, essa bicicleta, que não é a melhor que eventualmente você vai comprar, não significa que você errou. Significa que você tem que aprender coisas. E uma bicicleta ruim vai te ensinar muita coisa, porque ela vai mostrar para você onde que ela quebra. E você ou vai aprender a arrumar, ou você vai aprender a não usar aquele tipo de equipamento, aquela parte da bicicleta. A bicicleta tem várias partes, né? Então, esse quadro é ruim, me dói as costas. Ah, esse câmbio não muda de marcha direito. Ah, esse pneu, ele escorrega, não dá rendimento, é muito gordo, entendeu? Cada uma dessas peças. Isso vai ser um aprendizado. Viajar de bicicleta não é um passeio de bicicleta. Um troço que você faz hoje, anda um monte, amanhã você está tudo quebrado, e aí você fala o resto da tua vida que você uma vez fez isso e ficou tudo quebrado. Viajar de bicicleta é um contínuo, você tem que estar preparado para isso, você tem que treinar bastante. Aí você vai conseguir fazer uma viagem mesmo, e não só um passeio. Uma vez que você tem a bicicleta, você começa a usar ela. Para isso que ela foi feita, velho. Então, se você puder usar ela o máximo que você puder, é sempre melhor para você. Para você que ganha com isso. E um dia até você pode viajar. Você vai trabalhar com ela, você vai na padaria com ela, você vai na casa do amigo com ela, você vai fazer compra com ela. Tudo isso você está podendo usar, você já está ganhando, você não está perdendo. Ela já se paga assim rapidamente. Agora, se você puder treinar com ela, é o ideal. Aí você vai treinar. Ah, mas eu tenho medo. Bom, eventualmente você tem que se juntar com alguém para começar a pedalar. Aí você tem que se juntar com um grupo, alguma coisa desse tipo. Eventualmente, conforme a tua personalidade, essas pessoas, ao invés de te ajudar, elas vão atrapalhar. Porque elas querem ir tal dia, tal hora que você não pode, e o dia que você pode, elas não podem. Então seria melhor, de um jeito ou de outro, você ter o teu planejamento. Você pode até começar com as pessoas que você encontra, conhece, tenta se engajar, mas você tem que ter tua métrica do que você vai ter que treinar para um dia você viajar de bicicleta. A gente coloca nos nossos livros mais informações sobre tudo isso, obviamente, né? Para acompanhar você por todo esse caminho. Mas assim, eu acredito que treinar 1 hora por dia tá ótimo. Fazer descansos toda semana também é importante. E no final de semana, né, tentar fazer o máximo que você pode, porque você vai conhecer o teu rendimento. E óbvio, você tem que ter um odômetro na bicicleta para ver a tua evolução. Não é para comparar com ninguém, para ver a tua evolução e a tua capacidade de fazer, de chegar, o que você pode planejar em termos de viagem. Uma vez que você está mais ou menos forte, consolidado, a tua musculatura melhorou, tua dor na bunda, você sabe mexer na bicicleta mais ou menos, você vai começar a fazer as coisas perto, próximas, que foi mais ou menos a minha história. Eu fui para cidades mais próximas, porque até já conheci o caminho de moto e tudo mais. Aí você vai ficando cada vez mais forte e você vai começar a perceber se você realmente gosta disso. Eu te garanto que a bicicleta, no dia a dia, ela funciona muito bem, ela vai fazer você economizar dinheiro, ganhar mais saúde e tudo mais. Agora, viajar de bicicleta, você pode sonhar com as imagens que você vê no nosso canal, mas eventualmente não é bem aquilo que você quer. Na realidade você vai ver, eventualmente você tem uma cidade grande, você só vai andar em lugar ruim mesmo, né, cara? Você não vai conseguir um lugar mais ou menos perto ali. Mas isso não é o cicloturismo também. Você pode fazer em lugares bem tranquilos. E aí vem o próximo passo, que é você fazer algum roteiro. E hoje em dia, felizmente, tem vários roteiros de cicloturismo. E os mais estabelecidos são os mais simples de se fazer. A dificuldade é a mesma. Você vai pegar o caminho da fé, ele é super duro, super difícil. Mas se você quer fazer por algum motivo que você decidiu, é o teu caminho, não tem outro caminho.
Agora, a gente tem um monte de circuito em guias, dá para atravessar o país todo, só em cima dos nossos guias. Então, quando você parte para um circuito já em guia, você está indo sozinho, só com o guia. Tem circuito nosso que é em cima do caminho da fé. Você tem mais informações e pode começar a fazer o caminho já com muito mais informações do que uma pessoa que nunca viu nada. Inclusive, em cada um dos nossos guias, a gente vai falar tudo isso, mas em detalhes, para você ir pegando tudo isso. A gente fala como treinar, como comer, o que é importante levar e tudo mais. Isso tudo, se você não vai pegar um guia nosso, você vai ter que aprender a amar. Você vai percebendo. Mas mesmo lendo nossos guias, você vai fazer o teu próprio kit, você vai fazer o teu próprio dia a dia. O cicloturismo é uma coisa muito pessoal, cada um vai encontrar o que é melhor. A gente dá parâmetros e algumas ideias interessantes. Depois desses passos todos, eventualmente você vai fazer teu próprio circuito. Aí é o que a gente faz. A gente faz nosso próprio circuito, a gente já tem uma gama de conhecimento. A gente falou por que a gente foi para a Tunísia. Então, quer dizer, um monte de coisa muito específica nossa, por que eu quis ir, o que para mim, né, pode não ser uma coisa geral. Quando eu faço um guia, é muito mais uma coisa geral. Por que você vai querer ir para a Estrada Real? Fantástica a Estrada Real, cara, história do teu país e tudo mais. Por que você vai para o Caminho da Fé? Porque é a melhor adaptação do Caminho de Santiago ao Brasil. Então, cada um dos nossos guias tem uma força muito maior, muito mais popular, assim, todo um nicho de pessoas que tem interesse naquilo lá. Agora, essas outras viagens, tipo para Ladakh, são mais casca-grossa, né? Irã é uma coisa mais complicada, né? E, eventualmente, você vai chegar no ponto desse cara aqui. O Cleison fala: estou ansioso para sair pelo mundo, mas são tantos medos, tantas dúvidas, tantos IC. Cara, isso é normal, isso é o básico. Se você está vivendo uma aventura, você está num lugar que não é agradável, não é fácil, não é o teu dia a dia. Então isso vai ser normal, você vai ter essas dúvidas. E quando você tiver essas dúvidas, você vai ficar contente, porque você está sabendo que você está na aventura. Tudo que você prevê, tudo que você não tem IC, que você sabe tudo, você está fora da aventura, você está dentro do teu conhecido. Você está treinando, você está conhecendo novas culturas, tudo certo. Nada, não sou contra isso. Mas esse ponto que você está é o ponto mais emocionante que tem, velho. Tudo bem, eu estou falando para você tomar riscos, mas isso tudo você que tem que ver. O universo está falando com você, olha, isso aqui você não pode fazer. E é por isso que eu te dou medo. Isso aqui, você tem medo, mas você pode fazer. É que você tem que vencer certas coisas. Bom, isso é muito individual. Eu não posso falar o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Agora, a gente percebeu, conforme o tempo que a gente já está trabalhando na divulgação do cicloturismo no Brasil, que as pessoas estão querendo cada vez mais fazer aventuras de bicicleta. Eles querem sentir isso que você está falando. A gente escreveu um livro chamado 7 Passos Andinos. E nele eu conto uma história de uma aventura de bicicleta, metade do livro. A outra metade do livro, a gente vai falar sobre tudo que a gente sabe sobre cicloturismo e como você se prepara para fazer uma grande aventura de bicicleta. No teu caso, eu recomendo muito que você leia esse livro, que é o 7 Passos Andinos, segunda edição. A primeira edição não tem, é só a história da viagem, tá? Não tem todos esses comentários. Eu poderia muito bem tentar fazer um vídeo ainda mais longo, cara, falando mais detalhes, indo mais fundo em cada um desses detalhes. Mas o que acontece? O YouTube não funciona dessa forma. Todas as vezes que eu fiz, esses 7 passos, por exemplo, tem um vídeo inteiro da viagem inteira. E ele não é popular, porque o YouTube não privilegia isso aí. Então, infelizmente, se você quer aprender de verdade, seria bom você tentar ler os 7 passos. Porque, cara, mesmo que eu fale, eu tenho que fracionar um monte de detalhes. Aí daqui a pouco você não lembra mais os detalhes, você não lembra se foi eu que falei, foi um outro cara que estava viajando. Não, era um outro de moto ainda, sei lá o quê. Quando você pega um livro, assim, feito para isso, é muito melhor porque você vai fundo em cada detalhe, você aprende a pensar, a melhor forma de pensar em cicloturismo. Entendeu? Por que das coisas? Por que você quer isso? Por que você escolhe esse equipamento? Por que você vai nessa época? Tudo você vai mais ou menos saber. E aí, com essa bagagem, inclusive, fica mais fácil de você fazer pergunta. Você não vai falar, são tantas dúvidas. Não, você tem essa dúvida, você escreve para mim. Olha, Olinto, eu tenho essa dúvida aqui.
e a gente conversa. Claro que dessa forma eu fico parecendo um influenciador que quer vender alguma coisa, mas eu quero vender os livros, afinal de contas, a base da nossa existência sempre foi os livros. Agora o pessoal do Apoia-se e do Seja Membro está ajudando a gente, principalmente para editar esses vídeos. Mas, cara, é assim. Eu cheguei no Brasil, eu contava a história da volta ao mundo inteira para todo mundo que eu encontrava, porque não tinha outro jeito de passar essas ideias. Não tinha televisão, eu estou falando de 1996, cara, do século passado. Quando eu escrevi o Guidão da Liberdade, que eu comecei a facilitar as coisas, para a ideia correr mais rápido do que a minha boca falando todo o tempo, repetindo a mesma história. Hoje é tudo muito mais fácil, eu faço um vídeo aqui, um monte de gente pode ver e fica lá. Sempre que você quiser ver, você vai ver de novo, você volta no começo. E o livro é da mesma forma. Os 7 passos, cara, eu que escrevi, eu pego ele para fazer um checklist do meu equipamento cada viagem assim que a gente sai. Então é uma coisa interessante você ter tudo concentrado ali. E caso você tenha uma dúvida, você escreve para mim. Então, bicho, conta com a gente, tá? E nosso agradecimento para quem ficou aqui até o final e principalmente, já sabe, né, o pessoal que está ajudando a gente lá no Seja Membro e lá no Apoia-se. Muito obrigado e até a próxima.